Olá, somos os alunos do Eixo de Negócios e Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, estudantes dos cursos de Administração, Engenharia de Produção e Processos Gerenciais. Os integrantes do grupo são Emerson, Felipe, Gabriela, Marcelo, Monique, Rodrigo, Thier e Vitória. Projeto Integrador 3. Análise de indicadores para redução de divergências de medições em obras. Partindo para a fundamentação do nosso problema, a comunidade externa escolhida para esse trabalho foi a empresa JUAL, atuante no setor de construção civil com foco em drywall. O setor da construção civil foca efetivamente na execução de projetos e construções elaboradas, como edificações residenciais, comerciais ou industriais, além de reformas, manutenções prediais e adaptação de ambientes. Um gargalo muito comum de se acontecer nesse setor é a falta de alinhamento entre a execução de serviços e o registro deles, o que compromete o desempenho financeiro e cria insegurança, já que os prestadores de serviço não têm a certeza se o que foi executado está sendo lançado corretamente. Diante desse cenário, segue a seguinte problemática: como otimizar o monitoramento desses serviços em canteiros de obras para garantir uma precisão no fechamento dessas medições e prolongar a eficiência operacional? Agora, com os nossos objetivos, o presente trabalho tem como objetivo geral reduzir o percentual anônimo nas medições de obras por meio de desenvolvimento de boas práticas e mecanismos de controle à gestão de medições. Para isso, vamos utilizar a análise de dados como apoio para a identificação dessas divergências e melhoria na eficiência operacional. Nossos objetivos específicos são identificar as principais causas da divergência, verificar de que forma erros de registros, falhas de interpretação e alteração de escopo interferem no fechamento dessas medições, elaborar um indicador de desempenho que irá indicar a variação entre os serviços e os valores faturados, e, por fim, desenvolver o controle e ferramentas que auxiliem o registro, acompanhamento e conferências dessas medições. Dando continuidade ao nosso trabalho, no contexto da empresa JUAL, identificamos a ocorrência do percentual anônimo de medições, evidenciando assim fragilidades nos processos de coleta, registro e conferência de dados, tais falhas que podem estar associadas a fatores como erros de interpretação, ausência de padronização e falhas de comunicação entre equipes. Como consequência, isso gera inconsistências e compromete a transparência dos processos, podendo gerar prejuízos financeiros e dificultando uma gestão eficiente. Justifica-se, então, esse estudo pela necessidade de otimizar o desempenho operacional em canteiros de obras. Do ponto de vista científico, essa investigação também contribui para a aplicação de práticas e métodos de análise, além da construção de indicadores de desempenho na construção civil, que ainda é uma área que apresenta lacunas na padronização dos seus sistemas de ferramentas e de serviços. No âmbito organizacional, propõe-se também o desenvolvimento de mecanismos de padronização que assegurem a transparência e a eficiência dos processos internos. Agora, na nossa metodologia, nossa pesquisa trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória. E para isso, nós usamos uma abordagem mista seguindo 3 pontos. A primeira etapa foi o diagnóstico, que foi realizado na empresa JUAL, e esse processo ajudou a entender o ambiente organizacional e trouxe uma análise inicial de quais eram as questões. E assim nós identificamos as inconsistências no procedimento de medições. A etapa 2 foi a revisão bibliográfica. Na segunda etapa foi realizada uma revisão, onde nós visamos fundamentar teoricamente os conceitos relacionados a esse projeto. A busca do material teórico foi realizada na base de dados do Google Acadêmico e publicações institucionais. Na etapa 3, nós fizemos um mapeamento do processo de medição de obras, com o objetivo de compreender a forma que era estruturado o fluxo das atividades envolvidas, para que dessa forma nós pudéssemos identificar os gargalos e as possíveis soluções que poderiam ser criadas para este problema. O processo de medição tem um início com a execução dos serviços em campo, etapa na qual são realizadas as atividades previstas no escopo do projeto. Na sequência, ocorre a coleta das informações diretamente do canteiro de obras, contemplando dados referentes aos serviços executados, as quantidades e as demais evidências necessárias para a medição. Para uma melhor compreensão, nós usamos a ferramenta CIPOC, que é utilizada para mapear processos em nível macro, permitindo a identificação dos responsáveis, entradas, etapas de processo, saídas e partes interessadas, tal como a gente pode ver na tabela feita pelo grupo acima, onde nós temos os responsáveis, entradas, processos, saídas e os departamentos interessados neste procedimento. Na sequência, o grupo também desenvolveu um fluxograma com processo de medição de obras, que permite a visualização sequencial das atividades e dos pontos importantes decisivos. Como nós podemos ver no fluxograma, o processo de medição começa com a execução do serviço, partindo para a coleta de dados em campo, depois o registro da planilha /sistema, e daí vamos para a parte de conferência de dados. Quando se chega nessa parte, se abre 2 caminhos. Se os dados estão incorretos, devem ser corrigidos. Se eles estão corretos, eles são validados e são enviados para o fechamento do faturamento. Por meio desse mapeamento de processo, foi possível desenvolver uma solução focada na padronização e na melhoria dos registros de medições,
Para isso, o grupo desenvolveu um aplicativo mobile utilizando a plataforma ApeSheet, que permite a criação de aplicações integradas à base de dados em planilhas. Seguindo agora para a finalização do nosso trabalho, com o desenvolvimento do indicador, o grupo sentiu a necessidade de desenvolver uma base de dados relacionando as medições dos serviços apontados pelo encarregado e as medições faturadas pelo financeiro. Por meio da análise dessa base de dados, foi possível estabelecermos um indicador relacionando o grau de consistência entre as medições informadas e devidamente executadas com as medições faturadas para pagamento, possibilitando a atuação em cima da causa raiz e o desenvolvimento de um método para reduzir esse número. Para uma implementação inicial, nós decidimos escolher um período mensal, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, para que dessa forma a gente pudesse acompanhar a evolução dos dados com a integração de um plano de ação voltado para a redução desse percentual. E dessa forma, nós obtivemos os seguintes resultados, como estão na tabela. No dia 31/12, a margem de erro foi de 24,17%. No dia 30/1 de 2026, 39,56% foi a margem de erro. E no dia 28/2 de 2026, a margem de erro foi 18,64%. É possível a gente observar uma variância nesse percentual da média absoluta de erro, demonstrando um fluxo que é imprevisível, que não tem constância. Após uma análise dos dados, um indicador foi proposto pelo grupo para o estabelecimento de uma meta cerca do percentual de erro, para ser considerado aceitável, considerando a complexidade da obra que estiver sendo executada no momento. Dessa forma, o percentual almejado foi definido como 10%. Definida essa meta, partimos para a construção e a criação do aplicativo, com o objetivo de receber as entradas e medições e realizar a margem desses dados, gerando automação e propondo a visualização dessas informações em tempo real. Após o desenvolvimento do aplicativo para a inserção das medições, o encarregado do setor foi apresentado a solução proposta e integrado no processo para a utilização do ambiente virtual, o qual iniciou a aplicação a partir do mês de março de 2026. Ao fim de acompanharmos a efetividade da solução, nós estabelecemos como uma data de análise o fechamento do mês de abril, executado conforme os meses anteriores, que é no último dia do mês. E, como podemos ver no gráfico apresentado, ao analisarmos os fechamentos mensais entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, obtivemos uma média para o percentual de erro de 27,46%. E, após o fechamento de abril, houve uma redução de 14,7%, estabelecendo a média de percentual de erro em 13,39%. Ainda no primeiro mês de fevereiro para março, obtivemos uma redução de 2,91% do percentual, estabelecendo em si um percentual de 15,75%. Quando comparamos os dados de fevereiro com o fechamento de abril, observa-se uma redução de 7,58%, estabelecendo dessa forma um percentual de erro de 11,6%. Apesar de não podermos atingir a meta de 10%, o desempenho ainda se mostrou bastante positivo, dado que a tendência observada é a de redução das margens de erro. Concluindo com as nossas considerações finais, esse projeto integrador analisou as divergências entre os serviços prestados e os valores faturados da empresa JOL, evidenciando assim a relevância da gestão de medições na construção civil. A identificação dos pontos de fragilidade revelou que a falta de padronização, a descentralização informativa e as falhas de comunicação entre equipe geram inconsistências. Nesse cenário, o uso de indicadores de desempenho foi essencial para monitorar as atividades e subsidiar as decisões assertivas, em consonância com os autores, Gregory, Nelly e Platts. Os resultados evidenciaram uma evolução positiva no percentual de erro ao longo do período analisado. Constatou-se que a redução progressiva das divergências após a implementação da ferramenta, indicando assim a padronização, e o monitoramento contínuo garantem um maior controle. Embora a meta inferior a 10% não tenha sido integralmente atingida, os dados demonstram uma tendência consistente de melhoria, o que reforça a efetividade das ações. Nesse contexto, cabe à empresa trabalhar junto com as equipes para consolidar uma cultura voltada ao aprimoramento processual por meio de rotinas e treinamentos. Além dos retornos práticos, o projeto integrador consolidou nossos conhecimentos do curso em gestão de produção, indicadores, qualidade de projetos e análise de dados. A articulação da teoria com a prática, impulsionada pelas abordagens do Design Thinking, também permitiu compreender a importância da tomada de decisão baseada nas evidências e nas soluções focadas em melhoria contínua. Dessa forma, conclui-se que a análise de indicadores, associada a mecanismos de controle, é uma estratégia eficaz para mitigar divergências e elevar a eficiência operacional. Como continuidade dessa pesquisa, recomendamos o aprimoramento do aplicativo, a ampliação do horizonte temporal de monitoramento e a futura integração do sistema na gestão corporativa mais robusta. Deixamos aqui os nossos sérios agradecimentos à comunidade externa que nos cedeu o estudo no local de trabalho, aos nossos colegas que construíram esse trabalho e ao nosso orientador que acompanhou cada etapa desse projeto.